o Kiko daria para nós fazermos uma Só exposição só dele e encher a casa toda. Vamos fazer ainda. O Rogério falou que ele expressa bem as pessoas de Araraquara, o clima de Araraquara, e hoje eu disse para ele uma coisa que eu não sei se ele gostou, mas foi um elogio. Eu disse que ele é o Inácio de Loyola das artes plásticas, porque o Inácio, eu estou tentando convencer o Inácio que ele precisa publicar um livro só com as crônicas que ele escreve sobre Araraquara, porque tudo que nós pesquisamos aqui tinha alguma coisa que ele escreveu. Então nós resolvemos, o Rogério ia tocar Zequinha de Abreu, a Branca. Ele escreveu sobre o romance da Branca com Zequinha de Abreu e tudo aquilo. Nós fomos ver a Edna Nogueira, quando eu fui pesquisar sobre a Edna Nogueira, pois ele escreveu sobre a Edna Nogueira. Enfim, todo o assunto que eu ia buscar, o Jofre Davi, ele escreveu uma crônica que eu não localizei, que está perdida, e que ele faz uma pergunta crítica. Onde onde guardaram as memórias do Jofre? E esse eu não consegui localizar. Eu acho que eu tenho. Então, a hora que você tiver, nós queremos, né? Acha, Leo. Você precisa achar. Bem, ali nós temos 2 quadros do Amêndola, Francisco Amêndola. Quando eu trabalhei em Ribeirão Preto, eu fiz uma exposição do Amêndola, porque eu trabalhava dentro da UNAEP, eu tinha uma galeria de arte lá. E eu fiz uma exposição do Amêndola, ele era vivo. Ele estava no último ano de vida, em cadeira de rodas, e nós fizemos uma exposição. E eu consegui 2 irmãs, né, que tinham o quadro, e ele tem família aqui, a Maria Paula Amêndola, é sobrinha dele. Eu descobri anteontem. E tem mais e Araci Nogueira, né, que são os quadros do Rogério. Araci, eu tive Então, aula com ela. nós tentamos fazer uma exposição de artes. Paralelamente a isso, como a gente conversou com muitas pessoas, naquele encontro foi até a casa do Rodolfo, né, Rodolfo? A gente sentou, eu queria conversar com as pessoas e saber das histórias, né? E nossa, Celeste ouviu um monte de história, a Eleonora não conseguia o horário, de tanto que eu queria falar com ela, né? Então, paralelamente a isso, nós fizemos uns painéis, mas painéis que são muito simples, porque é o começo da história. Daí, a proposta seria se aprofundar, porque nós apenas lançamos. E paralelamente, a gente tem o meu querido maestro, que pode tocar Teskari e tudo que a gente quiser, que toca maravilhosamente as peças do Teskari, né? Então, o projeto era esse, era conciliar, e graças a Deus nós conseguimos, com a ajuda de tantas pessoas, e acho que o resultado foi bem positivo. E só para dar, eu disse que eu não ia me alongar, mas estou falando mais que você. Mas só para dar um exemplo, naquele painel nós temos o radioteatro da PRD4. Gente, eu sou tão antiga, mas isso é história que a minha mãe contava, porque eu não ouvi esse radioteatro. E esse radioteatro era coordenado pelo pai da Eleonora. O pai da Eleonora, ele era diretor da PRD4, hoje Rádio Cultura, e a PRD4 era o máximo aqui de Araraquara, mas ela tinha uma transmissão muito curta, sei lá, na época tinha ondas longas, ondas curtas, né? E esse radioteatro era apresentado aqui na PRD4. Numa época que não tinha televisão, não tinha celular, o que as pessoas faziam à noite? Todo mundo ia para sua casa e todo mundo querendo ouvir o radioteatro. E ficou tão famoso, o pai da Eleonora era o diretor, mas ele era ator com o nome de... Moacir Martim, ele tinha um cognome, um pseudônimo, né? E ficou tão famosa que a Rádio Tupi, que tinha uma abrangência maior, levava os artistas. Não era uma época como agora, né? Que a nossa amiga Lia Márcia, ela está daqui transmitindo para a gente, para o mundo todo. Na época, para as outras pessoas assistirem, eles tinham que tomar o trem,
aí na estação ferroviária, tantas horas até São Paulo, para chegar lá e fazer a apresentação na Rádio Tupi para ter uma abrangência maior. E aí nós fizemos um painel sobre isso, né? Eu me lembro muito do Jofre de Davi, a gente frequentava a casa da Eleonora, eu era menininha, e a gente chegava, só tinha, eram aquelas músicas, era poesia, era um ambiente muito intelectual. O pai dela era de uma cultura impressionante, e nós crianças, nós ficávamos assim, né? Como que pode? E hoje, lendo tudo, eu sabia que lá estava o Heitor Alimonda, estava o Senise, que na época eu só achava, nossa, quanta gente importante, né? E a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu vejo que aqui o Rogério faz recitais, e eu acho uma coisa espantosa, porque o primeiro que eu vi, eu fiquei deslumbrada, eu até comentei, eu falei, gente, parece que a gente está em Viena, porque não é possível. E a gente comenta muito, puxa, mas um recital, mas quem que nós vamos convidar? Porque as pessoas não têm o hábito de ir para ver um recital, ouvir tocar piano, violino, e os recitais aqui são de um padrão muito alto. Então, a gente chega à conclusão que antes de qualquer coisa é preciso formar a plateia. Formar a plateia para poder ver um quadro, para poder ouvir uma música. Então esse projeto tem muito disso. Talvez seja o primeiro momento de a gente conseguir não voltar ao tempo antigo, mas que as pessoas conheçam melhor para poder escolher, porque hoje as pessoas não têm escolha. Né? Nós temos aqui vários jovens, aqui estão alguns deles. Se vocês vissem esses meninos tocar piano, e alguns deles, cadê o pequenininho? Alguns cantar, vocês vão dizer, não, eles não têm essa idade. Então, isso a gente forma. E essa escola, eu estou aqui, a minha prima Paula sabe que eu fiquei encantada, eu estou tomada aqui de atividades aqui, porque realmente é um ambiente maravilhoso. Aqui a gente tem a formação da plateia, das crianças, dos jovens, e o maestro, ele é o grande maestro, é ele que coordena tudo, ele tem aula de regência, cada dia que eu chego aqui tem uma aula diferente. Bom, então é isso, o que nós queríamos fazer foi isso. Os painéis vocês podem dar uma olhadinha, mas as duas figuras nos painéis que nesse momento nós chamamos bastante atenção foi o professor Lisanias e o Tescari. E fazendo essa pesquisa, nós vimos uma coincidência de datas tão grandes. Em Araraquara teve no mesmo momento essas duas figuras. E o Lisanias levou ao extremo o canto coral, que a Helene, que está aqui, deu prosseguimento, porque Araraquara é assim, começa, às vezes falta verba, às vezes falta alguma coisa. E a Helene conseguiu ressuscitar o coral, dar o nome, fazer uma homenagem ao grande Lisanias, e ficou nele por 30 anos, não foi, Helene? Foi. E do outro lado, o Tescari, já no comecinho, lá na década de 40, criou a orquestra sinfônica municipal, era municipal, não era particular, o quarteto de cordas. E quando a gente lê sobre isso, dizem assim, Araraquara saiu na frente. Isso não tinha em lugar nenhum do estado de São Paulo, né? Então eu vejo que assim como a Helene deu continuidade ao projeto do Lisanias, eu vejo aqui o meu maestro, desculpem, eu puxo o saco dele mesmo, mas ele merece. Ele dando uma continuidade, porque atualmente a única orquestra longeva em Araraquara é a orquestra da Uniara, né? Desculpe, eu falei demais, mas... Você falou muito bem, e o assunto eu tenho certeza que está interessando a todos, não é verdade? Nós viemos para isso, né? Para discutir, acho que são assuntos importantes. Está aí a Fabi ouvindo a gente, né, Fabi? Ela que é uma vereadora que tem essa que veia veia cultural,
né? Então você é muito bem-vinda aqui, né? E sempre apoia nossos projetos. Eu só queria concluir essa primeira parte, né, dizendo o seguinte: a Sueli falou sobre a nossa escola, o tanto de pianistas que temos. Eu quero dizer para todos que não é ufanismo da parte dela nem minha. Nós tivemos um recital semana passada com 32 crianças, mas bem pequenininhas. E sabe, os 4 que encerraram o concerto tocavam grandes obras dos compositores clássicos, só as criancinhas. Agora nós vamos ter o Festival de Inverno e só vão tocar os adolescentes para cima. E o que alguns desses adolescentes tocam, nós temos uma menina de 14 anos, a Emília, que ela toca nada mais, nada menos do que Rapsódia de Liszt, Polonese de Chopin, Rapsódia de Gershwin, 25 minutos. Então, é o que a Sueli falou, nós temos que formar a plateia. E na área do canto, temos aqui a Gislaine, que vai dar um recital esse mês, todos são convidados. O Risse ali, o Márcio, vozes lindas, né? Então, a nossa ideia, ela fala aqui, puxa saco, eu diria que a Ana Pichatela é uma parceira que nos ajuda a multiplicar a ideia de sair da idade das trevas e voltarmos a ter uma vida cultural efervescente, como ela disse. A Dona Edna usava essa mesma palavra, uma vida cultural efervescente, né? E aí, para encerrar, eu sempre tenho uma dívida moral com a Jacira Nogueira, porque ela diz ao mundo que ela era apaixonada por mim, e eu era apaixonado por ela. Dona Edna também, né, Muzara? Dona Edna ligava para mim de manhã, se eu não estivesse em casa, ela ligava para a Jacira e falava: o maestro falou com você, porque eu liguei lá e ele não me atendeu. Então elas ligavam entre si ali. Mas eu aprendi muita coisa com as duas, muita coisa. O amor pelo Tescari. Como elas gostavam do Tescari. Dona Edna falava que ela falava: ai, professor, eu estou nervosa. Aí ele falava: não liga, são tudo cabeças de repolho, não é gente que está ali. Então, e ela passava isso para a orquestra. Ninguém fique nervoso, não se preocupe com isso. A Jacira tocava nessa rádio PRT4, com a Belardo, com a Leide Bosqueiro, que eu também chamei para estar, mas ela não conseguiu estar aqui. São parte da história viva de Araraquara. A Dona Araci Nogueira, meu querido, disse: eu fui aluno dela. O Buzar falou: eu fui aluno dela. Diz que poucas pessoas tinham a capacidade de chegar numa lousa e a mão livre desenhar tudo rapidamente, com uma capacidade tremenda. E o amor à música que essas mulheres tinham. E ali, por mais que a gente conferiu, há um erro que eu preciso falar. A Dona Edna, ela fundou a orquestra de Araraquara. Só que essa orquestra foi acampada à Banda Uniara, que não foi ela fundadora. E ali acabou saindo que o Moacir regeu a orquestra e a banda. E o Moacir não regeu, não é isso, Muzara? A orquestra e a banda. Vieram outros maestros antes dele, depois eu fui, e aí sim eu venho substituir. Mas o maestro Moacir, eu quero fazer menção a ele, porque eu acho ele uma figura muito importante na música de Araraquara. Ele é meu antecessor na Uniara. E ele regeu durante 22 anos o coral.